Êxodo capítulo 20 está registrado o momento em que Deus entrega as 2 tábuas dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. A primeira tábua, contendo 4 mandamentos, dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua, contendo 6 mandamentos, dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre o culto a Deus, sobre devoção ao Senhor, sobre adoração ao Deus que nos trouxe à existência. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o tema um culto agradável a Deus, a partir do texto registrado em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida e o seu lar. Note que o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 da carta aos Romanos fazendo um pedido, fazendo uma súplica, fazendo um rogo aos irmãos de Roma que oferecessem a Deus um culto racional, que oferecessem para Deus o melhor que eles pudessem em celebração, em adoração e em louvor a Deus. Paulo está levando em consideração a dignidade de Deus. O Senhor é merecedor e digno de toda a glória. O Senhor é merecedor e digno de todo louvor. Assim como toda a criação se volta em louvor a Deus. Como diz o registro do Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus que foram criados por Deus dá testemunho da grandeza, do poder e da existência de Deus. E não somente o céu, mas também o sol, a lua, as estrelas, os mares, os animais, toda a floresta, todo ser que existe se volta em louvor a Deus, se volta em celebração a Deus e dá testemunho da grandeza e do poder de Deus. Nós, seres humanos, também somos convidados pela palavra de Deus a cultuar ao Senhor, a nos voltar para Deus em devoção, em celebração e adoração àquele que nos criou. Quando lemos Isaías, o capítulo 43, o verso 7, a palavra de Deus diz, o profeta Isaías narrando as palavras do Senhor: Eu os criei, para minha glória os criei. Note, portanto, que nós, seres humanos, também devemos nos voltar para Deus em celebração, em louvor e adoração, levando em consideração a importância da devoção ao Senhor, da adoração a Deus, do culto a Deus, da exaltação do nome do nosso Salvador. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, os versículos 1 e 2, chamando os irmãos da igreja de Roma a cultuarem a Deus de maneira agradável ao Senhor. E quais são as características de um culto que agrada a Deus? A primeira característica, ele fala, o apóstolo diz que os irmãos, as irmãs da igreja de Roma e nós, nos dias atuais, devemos adorar a Deus com um sacrifício vivo. O que é adorar a Deus com um sacrifício vivo? É nós nos lançarmos com a totalidade do nosso ser na presença de Deus. É adorar a Deus deixando tudo no altar, deixando toda a nossa vida quedada, entregue na presença de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel fazem ofertas a Deus, ali percebemos que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, porque na oferta de Abel havia sacrifício. Na oferta de Abel havia uma entrega total. Na oferta de Caim, porém, não havia sacrifício. Portanto, Deus espera que nós ofertemos a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo. A nossa adoração a Deus precisa envolver uma entrega plena, precisa envolver todo o nosso ser. Como diz
A palavra de Deus no registro de Jeremias, capítulo 29, o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, um sacrifício vivo envolve uma entrega total, envolve nós estarmos plenamente entregues diante do altar de Deus, não levando um cordeiro para o sacrifício, porque Jesus já se sacrificou por nós. Ao adorar a Deus, ao ofertar um sacrifício para Deus, nós ofertamos a nossa própria vida como sacrifício vivo diante da presença do Senhor. A segunda característica de um culto agradável a Deus é um culto santo ao Deus Santo, conforme nós podemos notar, por exemplo, no chamado de Deus para Moisés, em Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus se revela para ele, ele vê uma sarça ardendo que não se consumia, uma palha seca ardendo que não se consumia. E quando Moisés se aproxima para olhar, Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Não por causa do lugar em si, mas por causa da presença daquele que ali estava. O Deus Santo estava presente ali naquele lugar. E, portanto, ao se aproximar do Senhor, é necessário se aproximar com renúncia. Nós devemos renunciar a nós mesmos. Nós devemos renunciar os prazeres do mundo para ofertar a Deus o nosso melhor, a nossa entrega, o nosso louvor, a nossa devoção. Portanto, um culto que agrada a Deus precisa ser um culto santo, um culto que exalta a santidade de Deus, porque Deus é santo. O culto que nós oferecemos para Ele também é um culto santo, uma adoração santa, uma oração santa, um louvor santo, uma pregação santa para o Deus que é santo. E a terceira característica do culto a Deus que agrada ao Senhor, o apóstolo Paulo fala a respeito de um culto que promove a alegria de Deus, um culto agradável a Deus. Aqui o apóstolo enfatiza que ao cultuar, o alvo da adoração, o alvo do culto não é o ser humano, não é um culto agradável ao homem, mas é um culto agradável a Deus. É isso que o apóstolo destaca na terceira característica do culto que agrada a Deus. O culto é para promover alegria em Deus, é para promover o contentamento de Deus, é para promover a exaltação do nome de Deus. Portanto, o culto agradável, ele precisa ser agradável para Deus. Augustus Nicodemos, ele diz que ao adorar a Deus, ao invés de nós irmos ao templo para que o culto nos agrade, nós devemos ir e ofertar um culto agradável a Deus. Portanto, essas são as características que Paulo descreve no primeiro verso de Romanos capítulo 12, de um culto agradável a Deus. É um culto com sacrifício vivo, é um culto santo ao Deus Santo, e é um culto agradável a Deus, direcionado para Ele, para a glória dEle, como diz Romanos 11, 36, porque dele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E no verso 2 ele diz: e não se conforme com os padrões deste mundo. Portanto, a nossa vida, o nosso culto a Deus, o nosso culto na vida, nós procuraremos viver de maneira agradável ao Senhor, de acordo com os padrões do reino dos céus, e não com os padrões do reino da terra. Quando nós não estivermos no templo cultuando a Deus, nós estaremos na vida, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, cultuando e celebrando ao Senhor com a nossa vida. A nossa vida é um culto a Deus. E num culto a Deus, numa vida que é entregue para a glória de Deus, nós não vamos viver conforme os padrões desse mundo, mas conforme os padrões do reino dos céus. A nossa vida é nessa relação vertical entre nós e o nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para o louvor dEle, é para a glória dEle, é com o consentimento dEle, é para que Ele aprove e para que Ele se agrade, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Portanto, que a nossa vida seja um culto a Deus em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em oração?
Soberano e eterno Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te rendemos graça. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és Deus de bondade, Deus de amor, e nós reconhecemos a importância do culto ao Senhor. Nós vivemos para o Teu louvor, a nossa vida é para a Tua glória, e nós queremos, ó Deus, ofertar ao Senhor um culto com um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Meu Deus, que a nossa vida seja para o Teu louvor, assim como toda a criação se volta em louvor ao Senhor, que a nossa vida seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor também nos ajude, Deus, a Te adorar no dia a dia da nossa vida. A nossa vida existe para a glória do Senhor, e que Teu louvor esteja perpetuamente na nossa boca, e que onde nós estivermos, que nós cultuemos ao Senhor com fidelidade, com compromisso, com obediência, de maneira aprovada diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.